No vídeo de hoje, vamos ver a importância de estarmos ao lado de pessoas que servem sinceramente a Deus, pessoas sinceras, retas, diante de Deus e que servem ao Senhor com sinceridade de coração, com verdade. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas, de personagens que souberam escolher os seus amigos, as suas companhias. E no vídeo de hoje vamos ver quem são estes personagens. A paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui neste canal, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecerem um pouco mais das Sagradas Escrituras. Ative o sininho para as notificações de novos vídeos e não se esquece de deixar o seu curtir. E que Deus possa abençoar grandemente a tua vida com este trabalho. E falando sobre os personagens da Bíblia Sagrada que eram amigos, o nosso primeiro exemplo é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que seriam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós entendemos que eles eram amigos, eram jovens inteligentes, jovens sábios, instruídos, e que naquela época o rei Nabucodonosor fez uma estátua e que todos deveriam se prostrar, e eles juntamente foram fiéis a Deus, ao seu Deus, e não se curvaram diante daquela estátua. Nós entendemos também que foram oferecidas iguarias, vinhos para que eles se alimentassem, alimentos que eram ofertados a ídolos pagãos, e eles não quiseram, eles recusaram o manjar do rei. Nós entendemos que Daniel, ele era muito amigo desses três rapazes, então é um exemplo de amizade na Bíblia, uma amizade que todos eles serviam ao mesmo Deus, eram fiéis ao mesmo Deus e não se contaminaram com os manjares do rei. E o nosso segundo exemplo de personagens que eram amigos, companheiros, missionários, são Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho e por causa de pregar o evangelho, eles foram levados para a prisão, pois libertaram uma moça que fazia adivinhações. Então os seus superiores não se agradaram, pois era através das adivinhações que eles ganhavam muito dinheiro. Por causa disso, da libertação dessa moça adivinha, eles foram levados cativos, presos. Mas quando foi meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar, começaram a cantar louvores a Deus. Eles oravam, adoravam a Deus. Veio neste momento um grande terremoto e os alicerces foram levados para baixo. Aí as correntes caíram, as portas se abriram. Então o carcereiro veio correndo. A história nos conta que ele se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou: o que eu posso fazer para me salvar? E Silas falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então ele se prostrou, se batizou, se converteu ao Evangelho de Cristo naquele momento. Então, o exemplo de Paulo e Silas na prisão é um exemplo de companheirismo, um exemplo de amizade. Eles pregavam a palavra do Senhor, eles eram missionários do Evangelho e eles foram presos juntos, mas a palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então eles oraram, louvaram a Deus e as prisões foram quebradas, foram abertas aquelas portas daquelas prisões. E o outro exemplo de grande amizade na Bíblia Sagrada é Moisés e Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés, né? Mas ele acompanhou Moisés durante o momento em que Deus falou que eles fossem falar com Faraó, mas por motivos de Moisés ter a língua presa, não saber falar diante
de autoridades, Arão foi com Moisés, né, para falar, interceder ao povo para que Faraó pudesse libertar o povo da escravidão. Então, Arão também esteve do lado de Moisés durante a peregrinação do povo de Israel, durante, né, a trajetória do Egito até a terra de Canaã. Então, ele estava com seu irmão, ele falava diante daquele povo, ajudava o seu irmão. Então, eles foram grandes amigos, Moisés e Arão. Outro exemplo de amigos na Bíblia Sagrada é Josué e Caleb. Josué, eles foram enviados para espiar, né, a terra prometida, e de lá eles trouxeram boas notícias, tiveram boa visão, entenderam a promessa de Deus para a vida deles e a vida daquele povo. Então, somente os dois puderam entrar na terra prometida e os menores de 20 anos que também puderam entrar na terra prometida. Então Josué e Caleb, eles eram muito amigos, serviam a Deus e eram fiéis a Deus. Apesar daqueles 10 não confiarem no Senhor, eles foram os dois que confiaram e creram na promessa de Deus na vida deles e daquele povo. E nós temos também mais um exemplo de grandes amigos, pessoas que eram amigos mesmo. Era Davi e Jonatas. Os dois, eles eram muito amigos. Jonatas e Davi, eles tinham uma aliança. Então Jonatas ajudou Davi para que ele não fosse morto pelo rei Saul. Jonatas intercedeu por Davi, não deixando que ele morresse. Então eles eram muito amigos. A palavra diz que eles se amavam verdadeiramente. Então Jonatas e Davi também é um exemplo de grande amizade na Bíblia Sagrada. E Jesus também, né? Jesus escolheu os 12 discípulos para segui-lo. Ele escolheu pelo nome cada um deles para andar com ele na sua companhia. Escolheu amigos para que pudessem levar e propagar o evangelho, né? A palavra. Então, ele escolheu os seus 12 discípulos. Então, nós vemos na palavra do Senhor que nos diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós podemos ver que Daniel teve amigos que confiavam no Senhor, e todos esses personagens que foram descritos aqui neste vídeo foram pessoas inteligentes, sábias, que souberam escolher as suas amizades. Nós entendemos que nos diz no Salmo 1 que bem-aventurado aquele que não se assenta no meio dos escarnecedores, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu trouxe este vídeo para vocês verem a importância das companhias, a importância das amizades. Eles foram homens sábios, inteligentes, escolheram pessoas que pudessem acrescentar, pudessem agregar valor na sua caminhada, agregar valor na sua jornada. Imagine, Josué e Caleb foram os únicos que confiaram e acreditaram. Imagine só Paulo e Silas naquela prisão, dando força para o outro. Então é preciso que nós venhamos tirar, por exemplo, destes personagens bíblicos, para que nós venhamos escolher as nossas boas amizades, pessoas que sirvam ao Senhor, que creiam, que tenham a mesma fé que nós temos, né? Então por isso que eles alcançaram a vitória, porque tinham do lado companheiros mais chegados que um irmão. E este foi o vídeo que eu trouxe os exemplos de homens que souberam, personagens da Bíblia que souberam escolher as suas amizades, escolher as suas companhias. Se você gostou deste vídeo, se foi importante para você, se acrescentou algo na tua vida, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o seu like e que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família e que você possa fazer as suas escolhas com sabedoria e inteligência dos céus. Fica na paz de Deus e até o próximo vídeo.